Olá pessoal, sou Camila Martins, vamos nos preparar para a volta às aulas. Dica de hoje, esse estojo aqui ó, com um detalhe diferente, nós não faremos a caixinha de leite, faremos esse detalhe em pregas, um estojo escolar que vai estar super em alta agora, né, para volta às aulas. Vem comigo! Eu vou precisar para esse material um pedaço de tecido quiltado, que eu já trouxe aqui previamente quiltado, tá? Se você não sabe fazer o quilt livre ainda, faça o quilt matelaçado, que é o quilt reto. Vou fatiar esse tecido com a medida de 13, dois pedaços, tá? De 13 por 27 centímetros. Então, com o auxílio da minha régua e do meu cortador circular, eu vou fatiar com 13 por 27. Preciso de dois pedacinhos. Vou tirar todo o excesso de manta que tem aqui, ó. Então, eu vou precisar de dois pedaços quiltado já na manta, um zíper de 25 centímetros, deixa eu confirmar aqui a medida dele, um zíper de 22 centímetros, ou seja, 5 centímetros menor do que a largura do meu material, e também vou precisar de forro, tá? Dois tecidinhos de forro na mesma medida do material. O que eu vou fazer? Vou começar fazendo o acabamento do zíper. Então, já passo o meu cursor, corto aqui dois retalhinhos de tecido. Eu tô utilizando aqui da mesma estampa, tá? Mas quem quiser pode utilizar o tecido de forro também. Vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha. Esse zíper aqui tá com uma medida menor, tá? É só pra gente mostrar como é que eu dou o acabamento. Vou colocar nas duas pontas, direito do tecido com o direito do zíper. Não esqueçam de colocar o cursor já para quem estiver utilizando o zíper de metro, porque a gente vai fechar a passagem do zíper já. Vou passar uma costura, ó, pezinho de máquina nas duas laterais. Fiz isso, vou colocar o alfinete aqui simulando essa costura, desviro e rebato. Rebati, vou ter este acabamento aqui, ó, tá? O que eu vou fazer? Vou dobrar o meu cursor, o meu zíper, e vou dar um pique para achar o meio do meu zíper. Alinho aqui, ó, o acabamento que eu fiz, pontinha com pontinha, e dou um pique para achar o meio. Também vou dar um pique e achar o meio do material, que é o tecido de fora, tá? Nas duas partes. Então, o que eu vou fazer? Começo com um principal e com um forro. Vou apoiar pique do zíper com o pique da minha peça, deixando tudo aqui, ó, bem alinhadinho, ok? Por cima de tudo isso, o forro, com o direito para baixo. Alfineto, aqui você tem que alfinetar muito bem. E uma dica é a gente costurar isso daqui pela manta. Por quê? Como o tecido principal está estabilizado na manta e o forro não, a tendência é esse forro correr. Chegando no final da minha peça, tem mais forro do que peça. Então, o que eu vou fazer? Alfineto e costuro pelo lado da manta. Eu só dei o pique para centralizar o meu zíper, porque às vezes a gente utiliza retalhinhos de tamanhos diferentes no final do zíper, e aí ele não fica centralizado, tá? Só por esse motivo. Alfineto tudo. Tudo bem alinhadinho. Caprichem nos alfinetes, tá? Porque isso é importante. E vamos passar uma costura com a sapatilha de zíper na máquina. Sapatilha de zíper, eu vou seguir aqui, ó, a própria sapatilha como margem de costura, tá ok? Como eu coloquei os alfinetes deitados, o que eu tenho que fazer? Costurando e tirando o alfinete. Quando eu fizer essa costura, eu tenho que saber onde está o meu
onde está o meu cursor. Meu cursor está aqui, ó, tô sentindo o volume dele aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou costurar até bem próximo do meu cursor. Deixo a minha agulha fincada no meu material. Levanto aqui a sapatilha, ó, e jogo o meu cursor lá para trás. Abaixo a sapatilha e calcador, né? E continuo a costura. Se vocês costurarem sem fazer sem prestarem atenção nesse detalhe, o cursor, dependendo do tamanho dele, não passa junto com a sapatilha. Então, o que vai acontecer? Essa costura de vocês, onde estiver o cursor, vai ficar tortinha, tá? Dando uma margem de zíper errado. Fiz isso, desviro e vou rebater a minha costura aqui no meu material. Não vou rebater desde o começo, tá? Pego um dedinho aqui do meu acabamento. Alfinetem também, esticando muito bem o tecido. De trás, por quê? A função de rebater isso daqui é justamente para na hora que eu abrir e fechar o cursor de zíper, ele não pegue no forro. Então, ó, coloquei aqui, não estou rebatendo desde o início. Posso fazer um retrocesso. E ó, aqui também a minha sapatilha de zíper vai servir de guia, ó. Ela tá correndo aqui alinhada com a minha cremalheira. Mesma coisa, ó, tirei o cursor que estava lá, porque não passa junto com a sapatilha, costuro um pedaço, posso virar a peça, ó, e levo o meu cursor para o pedaço que eu já costurei. Abaixo novamente e continuo a costura. Vou fazer isso nos dois lados. Aqui também faço o retrocesso, tá? Ó, percebam que eu não costurei até o final. Feito isso, eu vou tirar as linhas, tá? Que sobraram no meu material e vou fazer a mesma coisa com os outros dois tecidos que ainda estão sobrando. Então, vou colocar o quilt na mesa, pique do zíper com o pique do meu material, forro por cima de tudo isso, alfineto, pezinho de máquina e rebato. Já tenho esse material aqui mais adiantado, ó. Vou ter este resultado aqui, ó, depois de costurado e rebatido. Tá? Só não esqueçam de puxar muito bem o forro e alfinetar, para que isso fique bem arrumadinho aqui atrás e ao abrir e fechar o cursor, não pegue no forro, tá? Como eu falei, nós não teremos caixinha de leite, nós vamos fazer um sistema de pregas. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou dobrar o meu material, esse acabamento do zíper, ele fica pro lado do forro, dobrado pro lado do forro. Então, ó, vou alfinetar. E aqui também, ó, quando eu alfineto, eu alinho exatamente o meu tecido principal. Porque na hora de eu desvirar, isso daqui tem que ficar com o acabamento perfeito. Tirar esse excesso de linha. Já posso tirar a sapatilha de zíper da máquina, tá? Porque nós vamos fazer uma costura reta agora. Alfineto, inclusive, o forro. Então, aqui, ó, vou pegar a minha caneta e a régua e vou marcar 3 centímetros, 2,5. Não tem regra para fazer essa prega, tá? Você pode fazer com a medida que você quiser. Aqui eu vou usar 3 centímetros, porque eu tô com uma altura boa. Inicialmente, nós começamos com 13 centímetros. Então, vou deixar 10 para prega. Ó. O que eu fiz? Vim com a minha régua e marquei 3 centímetros partindo da borda da costura. Então, 3 centímetros do meio pra cá, 3 centímetros do meio pra cá, ok? Fiz isso dos dois lados. Agora eu vou na máquina de costura e vou costurar exatamente a parte que eu marquei. E aqui, ó, vai ficar um buraco e vai ficar um buraco. Por quê? Eu vou costurar aqui onde eu marquei, ou seja, só esse espaço de 6 centímetros, vou fechar o fundo por completo e o fundo do forro fecho, porém deixando a abertura para poder desvirar a peça. Muita informação, né? Vamos para a máquina que vocês vão entender.
Então, ó, vamos lá. Para simplificar tudo que a gente precisa costurar, a primeira coisa que eu vou costurar é o fundo, somente o fundo, a parte de baixo do meu tecido principal. Vou costurar toda a parte de baixo. E neste momento, somente a parte de baixo. Vou fazer isso no forro também. Só que, sempre nas necessárias, o que a gente precisa fazer? Deixar uma abertura para desvirar a peça. Então, vou costurar. Dou um retrocesso aqui no meio, ó. Levanto, pulo um espaço, deixo aquele buraco, aquela abertura para a gente desvirar a peça no final. A marcação de 6 centímetros eu vou costurar agora, ó. Então, eu vou posicionar o meu material aqui, ó, exatamente na marcação que eu tinha feito. Vou costurar só da marcação até a outra marcação. Respeitem a marca, tá? Para sua prega ficar uniforme, ficar da mesma medida dos dois lados. Também dou um retrocesso aqui. E essa parte que tá grossa, vamos costurar com um pouquinho mais de cuidado, tá? Ok? Fiz isso de um lado, vou fazer do outro lado também. Pezinho de máquina, tá, pessoal? Estou utilizando em todas as costuras aqui dessa peça. Parte do zíper, passo devagar. Tiro o alfinete. Certo? Nós fizemos, ó, a costura da parte da base dos dois, porém no forro deixamos uma abertura e só costuramos aquela marcação de 6 centímetros que eu fiz, dos dois lados, tá ok? Não vou cortar a caixinha de leite aqui. O que que eu vou fazer? Abro aqui, ó, o buraco que eu tenho, tanto no forro quanto no tecido principal, vai ser feito da mesma forma, tá ok? Então, vou abrir, ó, e vou trazer essa pontinha da costura até encaixar na outra costura. E aí, o que que eu faço? Dobro o meu material. Vai ficar dessa forma. Alfineto, ou posso também colocar a presilha, né? Vamos fazer de novo? Abro a minha abertura. Dobro, ó, trago ela costura com costura e tombo os dois lados. Quando a gente desvirar, isso daqui vai estar no formato da prega. Alfineto. Vou fazer a mesma coisa pro forro. Então, ó, abro, encaixo. Por isso que é bom dar um retrocesso e acompanhar bem as marcações, tá? Porque senão uma prega fica maior que a outra. Tombo e alfineto. Agora é bem simples, é só ir na máquina de costura e costurar as partes que estão faltando, que é exatamente onde nós alfinetamos. Minha dica, como aqui tá muito volumoso, o que que a gente faz? Sempre vem de dentro para fora, tá? Porque começando aqui é mais difícil. Então, eu vou vir daqui para cá, sempre de dentro para fora. Vamos lá? Posicionei aqui a minha agulha. Deixa eu só colocar mais para dentro, que acabou não ficando pezinho de máquina. Aqui, ó. E costuro de dentro para fora. Vou fazer retrocesso aqui no final também, tá? O forro é simples porque ele não tem o volume da manta, né? Então não tem dificuldade. Já onde eu tenho a manta, vou costurar com um pouquinho mais de cuidado. Aqui eu estou utilizando a manta R2, tá? Por isso que ele tá ficando com a costura grossa.
Por quê? Porque eu quero que esse meu estojo fique em pezinho sempre. Então, costuro com um pouco mais de cuidado. Deixa eu tirar o alfinete porque eu coloquei do lado de trás. Vou costurando com todo cuidado, porque aqui eu tenho 4 camadas de manta R2, mais as 2 camadas do tecido. Se conseguir também dar um retrocesso, e vai fazer isso dos 2 lados da peça. Eu já tenho esse passo aqui mais adiantado, nós teremos, aliás, este resultado aqui, ó. Tá? Costurei o principal, os 2 lados, o forro, e aí é só eu desvirar a minha peça. Você pode fazer também com outras medidas, tá? Como você está trabalhando com pregas, não tem regra. Você pode fazer o estojo mais alto, mais comprido. Esse estojo aqui, ele é o tamanho ideal para escola, que ele cabe aqui lápis de cor. Lembrando do acabamento do zíper que a gente colocou? Deixa eu ajeitar ele aqui. É para dar este resultado aqui, ó. E não ter aquele zíper embolado no final da nossa peça. E a nossa prega, só ajeitar ela aqui. O acabamento da nossa necessaire fica dessa forma. Uma maneira diferente, fugindo um pouco do tradicional caixinha de leite. E uma ótima oportunidade de vocês terem uma renda, fazerem para presentear aí nessas nossas voltas às aulas. Espero que vocês tenham gostado dessa peça, curtam e compartilhem essa aula e até a próxima!